E vamos começar fazendo vocês passar vergonha, porque eu adoro isso. E aí, galera, beleza? Aí, ó, não, né? Todo mundo aqui, ó, terceiro ano A, Manuel Ferraz. E a aula de hoje aí, ó, o tema é, ó, movimentos de extrema direita, nazismo e fascismo. E hoje o bicho vai pegar aqui na aula, hein, mano? Quando a gente fala, turma, de nazismo e de fascismo, a gente está falando de movimentos de extrema direita. Professor, também tem movimentos de extrema esquerda? Tem. Se bem que o foco, turma, da nossa aula é extrema direita. Por que, professor, a gente vai focar na extrema direita? Sim, porque foram os caras que causaram a Segunda Guerra Mundial, tá? Só por causa disso que a gente vai focar nele. Lá atrás, turma, a gente já debateu um pouquinho dessas ideias. Vamos falar aqui sobre as ideologias, ok? Sobre os valores. Primeira coisa, turma, vocês lembram quando que surgiu essa parada de esquerda e de direita? Começa com R de Revolução Francesa. Revolução Francesa! Isso! Nossa, essa sala é muito fera, meu Deus do céu, mano. Nossa! Eu acho que é Roberto Leite. Nossa, eu tenho orgulho dessa galera. Isso, turma, começou na Revolução Francesa, tá? Lá na Revolução Francesa, eles não falavam necessariamente esquerda e direita. Você tinha dois grupos antagônicos lá, tá? Você tinha o grupo dos girondinos e dos... Nossa, Sanita, jacobino. Atenção, aluna Daniela. Ó, jacobinos e girondinos, tá? Dois grupos antagônicos ali da Revolução Francesa, um grupo de direita e um grupo de esquerda. Põe uma coisa na sua cabeça, criatura. Esses caras que chegaram lá e definiram esquerda e direita, eles não fizeram isso de uma maneira racional, tá? Os girondinos não bateram no peito e falaram assim, nós somos de direita. E os jacobinos também não falaram, nós somos de esquerda, tá? O que aconteceu, turma, é que em determinado momento da Revolução Francesa, naquela linda sala de reunião, um grupo foi para a direita e outro grupo foi para a... Eles tinham opiniões divergentes, certo? E aí no meio da discussão surgiam expressões do tipo assim, ah, essa galera da direita aí é a favor de pagar um salário menor para o trabalhador. Ah, mas essa galera de direita aí é a favor de pagar um salário menor para a mulher, porque a mulher tem que ganhar menos do que o homem. Era um discurso que surgia entre a galera da direita, tá? E entre a galera da esquerda surgiam opiniões divergentes, que falavam o seguinte, não, homem e mulher têm que ter direitos iguais, se fazem o mesmo trabalho, ganham o mesmo salário. Nas eleições, todos devem votar, ou seja, o voto universal para homem, para mulher, para quem é rico, para quem é pobre. A galera da direita era a favor de não, só vai votar quem é mais rico, porque é a galera que tem mais estudo. Sabe, essas divergências de opiniões acabavam gerando uma discussão. Aí um grupo falava, vocês aí da direita pensam assim, e vocês da esquerda pensam desse jeito. Por isso que surgiu esquerda e direita. Tudo bem? Vamos colocar aqui na lousa a palavra conservador. Quando a gente fala, quando a gente fala dessa diferença de opinião entre direita e esquerda, a gente também está falando de progressistas contra conservadores. E aqui, galera, que muita gente não entende, pensa besteira e depois não entende nazismo, não entende fascismo. Tá? Vamos entender essas coisas aqui. Vamos lá. Bem básico, é bem basicão. Conservador, turma, lembra o que para você? Conservar, manter. Valores. Mas professor, a gente fala de conservar, a gente fala de manter o quê? Valores, situações. Por exemplo, geralmente esses grupos mais conservadores, eles são a favor de que determinados valores nunca mudem, de que determinados valores continuem se mantendo da mesma maneira como vem se mantendo no decorrer da história. Professor, me dá um exemplo. Vamos colocar aqui, vai. O machismo, racismo. Vou colocar de outra maneira, vai. Racismo. Machismo e racismo. Machismo o que é, turma? O que é machismo? O homem é superior à mulher. Se você pegar, turma, no decorrer da história, cara, desde a Mesopotâmia, turma, desde a Mesopotâmia,
até os dias, né, mais atuais aí. Existem pessoas que pensam dessa maneira? Então o cara que ele é conservador, turma, a grosso modo, ele é um cara machista. Ele acha que o homem é superior à mulher, ele acha que a mulher não tem que ter tanto protagonismo, que a mulher não pode assumir postura de liderança, que uma mulher... Quer ver um exemplo de conservadorismo? São esses países aí que são fundamentalistas. Ih, professor, agora você me pegou. Você entende o que eu estou falando aqui, turma? Em países fundamentalistas? Já ouviram falar de um país chamado Irã? Sim, já. O Irã é um país fundamentalista. Por quê? Porque ele é fundamentado, sabe, numa coisa chamada de islamismo. Islamismo você já ouviu falar já, né? Que é uma religião, né, dos árabes. Você já ouviu falar, correto? O Irã, ele é fundamentado nas leis do islamismo. E na lei do islamismo, as mulheres, por exemplo, não podem mostrar a aparência delas em público. Então elas cobrem o rosto com isso, uma burca, com um véu. Olha só como que países fundamentalistas, eles acabam sendo conservadores. Por quê? Porque eles querem conservar essa diferença, né, entre homens e mulheres, que vem lá desde a Mesopotâmia. Tá? Ou seja, você pega Grécia, Roma, Egito, cara, sempre houve essa diferença entre homem e mulher, correto? Quem faz oposição ao conservador é o quê? O progressista. O progressista, turma, a grosso modo, o que ele é? Ele é um cara a favor de que determinados pensamentos tenham que ser deixados de lado. Tem como, turma, você fazer um progresso aí sem você desconstruir algumas coisas? Não tem, tá? Então o progressista, ele entende isso. Você tem que desconstruir o machismo para você construir o quê? Igualdade? Entre o quê? Homens e mulheres. Entre os gêneros. Então a pessoa que defende a igualdade entre os gêneros, ele é o quê? Progressista. Professor, isso se aplica também ao racismo? Sim. Se você pegar aí na história Mesopotâmia, Grécia, Roma, você pega o Brasil aí até 1889, né? O racismo, ele era da lei. Era da lei. O escravo, ele era considerado um objeto, ele era comprado, ele era vendido durante a escravidão no Brasil. Então, ou seja, tinha esse racismo como lei, né? E até hoje, né, o cara que ele é racista, e esse cara, turma, ele é um cara conservador, tá? Porque ele quer conservar esse racismo que vem no decorrer da história. A pessoa que é progressista, turma, ela é a favor do racismo? Então a pessoa que é progressista é a favor do quê? Igualdade. Igualdade entre? Não vamos usar a palavra raça, vamos colocar etnia. O termo raça, turma, é um termo já desconstruído, tá? Para a gente poder falar, né, de seres humanos, falar de etnia. O pensamento conservador, ele quer manter estruturas de pensamento que sempre vieram no decorrer da história. O grupo que é progressista, ele é a favor de desconstruir essas coisas, porque o progressista acredita que a sociedade vai evoluir através da mudança de pensamento. O conservador não. O conservador, ele acha que a sociedade ela vai evoluir através de você manter determinadas formas de pensamento. Agora, turma, né, a diferença entre direita e esquerda, entre conservador e progressista, talvez na sua cabecinha esteja a seguinte pergunta: professor, o pensamento de direita, ele é conservador? Sim. Professor, o pensamento de esquerda, ele é progressista? Sim, tá? E isso, turma, não é o seu professor de história que está falando, tá? Isso aqui, turma, é um debate sociológico, histórico, filosófico, que dá pra gente ficar aqui até amanhã. Eu quero chegar com você nessa parte aqui. Quando a gente fala de esquerda, de direita, conservador e progressista, a gente também pode falar extrema, direita, esquerda. Professor, a extrema direita, ela defende esses mesmos valores? Sim. A extrema esquerda também defende esses mesmos valores? Sim. Só que por que será que a gente usa a expressão extrema? A galera de direita, turma, tem esses valores, mas será que eles seguem à risca? Não, então é um cara de direita que ele tem esses valores, mas ele está disposto a conversar, a debater, né, a abrir a mente dele para outras conversas. Agora, o cara de extrema direita, turma, tem conversa com esse cara? Não, mano. É assim, acabou, mano. Sabe, aquele cara que ele é racista mesmo, e ele mata e ele morre pela opinião dele. Nossa, professor, não existe gente assim. Opa! Você vai fazer uma pesquisa lá na sua casa, turma, sobre a Ku Klux Klan, tá? Que era um movimento de extrema direita lá dos Estados Unidos, onde os caras acreditavam fielmente na supremacia do povo branco. Deu pra pegar como os caras são radicais? Vamos falar também do pessoal da extrema esquerda. Turma, você tem a galera de esquerda, né, que tem aquelas opiniões, igualdade entre os gêneros, né, igualdade entre as etnias. E o cara de esquerda, turma, ele está disposto a negociar algumas coisas? Ele está disposto a negociar
a maneira pela qual você vai eliminar o racismo, a maneira pela qual você vai eliminar o machismo. E o cara de extrema esquerda, turma, tem como negociar com um cara desse? Não. Porque ele segue a risca, ele é radical. Professor, dá um exemplo para mim. Bolcheviques, turma, os caras lá da Rússia. Você que está vendo esse vídeo e não sabe o que é bolchevique, vai pesquisar isso daí. No outro vídeo também. Tem no outro vídeo. Boa. Os bolcheviques, turma, tinha como negociar com esses caras lá na Rússia? Eles tiraram o czar Nicolau II do poder na base da conversinha? Não. Eles tiraram como? A força. Fizeram o que com o Nicolau II? Mataram. Exato. Percebe? Os caras eram radicais, mano. Não tinha como negociar com esses caras. Então é o seguinte, turma, nossa ideia aqui, nosso objetivo aqui é chegar na ideia de extrema direita, certo? Para a gente compreender essa ideia de extrema direita, a gente partiu da ideia de direita e de esquerda, tá? Maneiras de pensar que surgiram lá na Revolução Francesa, que depois da Revolução Francesa começaram a organizar ideologias e que vieram no decorrer da história aí. Beleza. Pensamentos, turma, de direita e de esquerda, geralmente, né, pessoas, partidos políticos, grupos que são de direita, são grupos que se consideram conservadores. Eles acreditam que determinados valores têm conservados, né, determinadas maneiras de pensar têm que ser mantidas para que a sociedade prospere. Beleza. A galera que é de esquerda, que é considerada progressista, acredita o contrário. Acredita que determinados valores, determinadas maneiras de pensar têm que ser desconstruídos. Novos valores têm que ser construídos para que a sociedade possa evoluir. Professor, dá um exemplo aí. Machismo, turma, aquela diferença social entre homens e mulheres, né, que por muito tempo na história existiu, desde a Mesopotâmia lá existiu. Então a galera que é conservadora acaba acreditando nessa diferença social entre homem e mulher, tá? Dizendo que o homem ele é superior à mulher. A pessoa que ela é progressista, ela acredita numa outra forma de pensar. Ela acredita que o machismo tem que ser desconstruído, né, que no lugar do machismo você vai trabalhar com a igualdade de gêneros, e a partir daí a sociedade prospera. Então o conservador acredita, né, que a prosperidade da sociedade está em manter essa diferença social entre homens e mulheres. Existem países fundamentalistas hoje que trabalham dessa maneira, tá? E também existe a galera de esquerda, né, a galera progressista, que acredita também, né, na igualdade de gênero, tá? Deu para pegar até aqui? Professor, tá, então a gente já sabe o que é direita, o que é esquerda, o que é progressista, né, e o que é conservador. Professor, ser de esquerda e ser de direita é a mesma coisa que ser de extrema esquerda e extrema direita? Não. O cara que, a grosso modo, ele é de direita ou ele é de esquerda, são caras que estão dispostos a fazer parte do jogo político, a ir para o debate, a participar de um governo democrático, a participar de um governo republicano. Estão ali dispostos a negociar ideias e a debater e a procurar o melhor caminho para poder colocar suas ideias em prática. O cara que ele é de extrema direita não tem negociação, não tem conversa. E o de extrema esquerda também não. Os grupos extremistas que a gente fala, tanto de esquerda como de direita, são grupos que eles estão dispostos a usar da violência, a usar da força e a obrigar outros grupos a aceitar a sua maneira de pensar. Professor, dá um exemplo. Vamos pegar o exemplo que a gente já estudou dos bolcheviques. Os bolcheviques eram caras de extrema esquerda. Os caras, eles obrigaram o país inteiro a se tornar socialista. Os caras tomaram as fábricas na Rússia, né, obrigou, né, que o socialismo se instaurasse ali. Então as fábricas pertenciam aos operários, né, e quando veio a guerra civil na Rússia, os caras obrigaram lá que a liberdade de imprensa acabasse na Rússia. Então a extrema esquerda na Rússia foi severa, foi radical. Não, então a extrema esquerda na Rússia foi severa, e aí foi radical, não tinha negociação. Quem era contra era fuzilado. E a extrema direita, né, não tinha negociação com os caras. Quem era contra o nazismo era fuzilado, era preso, era perseguido. Cara, não tinha conversa. Então grupos extremistas, tanto de extrema esquerda como de extrema direita, são radicais. Os caras usam da força para colocar a opinião deles em prática. A partir de agora, turma, eu quero focar com vocês só na extrema direita. Por quê, professor? Porque foram esses caras que levaram o mundo para a Segunda Guerra Mundial. Professor, na época da extrema direita aqui não tinha extrema esquerda? Tinha, turma. O Stalin já era ditador na Rússia, né? A Rússia já era, né, uma ditadura de extrema esquerda ferradíssima. Mas quem, né, começou a Segunda Guerra Mundial foram esses caras aqui. Então é deles que a gente vai falar agora. Beleza? Beleza? Joia. Não vai ser. Não vai dar tempo.
vai ficar para a próxima aula. E por hoje é só, pessoal. Dá tchau aí, turma. Ai, que belezinha.